estamos de volta a Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55. Por ocasião do nosso jubileu de brilhante, os nossos 75 anos de história, nós demos início a uma pequena série de mensagens baseada nos capítulos 54 e 55 de Isaías. Domingo retrasado, nós olhamos para Isaías 54, de 1 a 3, e nós estudamos sobre a importância da igreja, e depois a gente vislumbrou o futuro glorioso da igreja. Falamos que se trata de um futuro antecipado com alegria, alavancado pela ação e abençoado em alcance. Domingo passado, nós estudamos Isaías 55, de 1 a 3, que narra o convite gracioso de Deus. E hoje nós vamos dar o último passo, concluindo esta breve jornada, cujo objetivo tem sido delinear pelo que nós trabalharemos, pelo que nós suaremos a camisa nos próximos 75 anos. Certo? Nossa igreja, neste marco, está refletindo sobre o próximo capítulo, as próximas etapas como igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã eu quero focar o zoom desta série em Isaías 55, 3, que é a bandeira da nossa igreja, literalmente. É o texto cravado na parede da fachada do templo, ali na Avenida 24 de Outubro, já há muitos anos, e diz assim, Isaías 55, 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Como está escrito lá na fachada, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Nós dissemos semana passada que existe 5 observações que nós podemos fazer a partir deste versículo. Semana passada nós estudamos a primeira observação. Nós dissemos que o convite gracioso de Deus implica discernimento. Hoje eu quero pensar sobre incline os vossos ouvidos a Deus. E nós vamos ver em primeiro lugar que este mandamento de Deus impõe a nós deferência, invoca em nós dedicação, insta e inspira em nós devoção. Então, vamos olhar para cada uma dessas observações. Em primeiro lugar, o convite gracioso de Deus impõe deferência. Nós vimos que implica, em primeiro lugar, discernimento. Deferência, eu extraio esta observação da seguinte expressão: inclinai os ouvidos. Inclinai os vossos ouvidos. Preste atenção. Dedique seus ouvidos. É isto o que o Senhor está dizendo através da pena do profeta Isaías. O discernimento que este convite requer de nós, o discernimento faz o homem concluir o seguinte: minha alma precisa reviver. Minha alma precisa reviver. É o tipo de discernimento que esse convite requer de nós. Sem Deus, sem inclinar os ouvidos a Deus, sem ir a Deus, sem ouvir Deus, a alma está morta. Falamos disso semana passada. O discernimento nos faz concluir que a nossa alma precisa de vida, e se nós não entendermos isso, nós vamos continuar buscando vida naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz, gastando até o que não temos em busca de nos satisfazer. Falamos disso. Agora, se o discernimento faz o homem concluir, minha alma precisa reviver, a deferência faz o homem dizer o seguinte: eu preciso inclinar meus ouvidos a Deus. O que significa isso? Inclinar os ouvidos a Deus significa buscar conhecer as coisas eternas, as coisas celestiais contidas nas Escrituras.
Por uma razão muito simples, mas fundamental: nada é mais importante do que a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. Nada substitui a palavra de Deus, gente, absolutamente nada. Simplesmente não pode haver cristão saudável à parte de uma dieta substancial de leite, carne, água das Escrituras. E as razões para isso são óbvias: a palavra de Deus é vida. Por isso que o Senhor diz: inclinai os ouvidos a mim, incline os vossos ouvidos à palavra de Deus, busque conhecê-la. Nossos ouvidos estão inclinados a tantas coisas nos dias em que a gente vive. Nunca a nossa sociedade, nunca uma cultura, nunca uma geração teve tanto acesso a todo tipo de informação, de forma rápida, de forma instantânea. Nunca os ouvidos das pessoas estiveram tão conectados em diversas direções ao mesmo tempo. Quer um exemplo? Neste instante, se você sentir, por exemplo, o seu celular vibrar, indicando a você, alguns até tocam, no meio do culto. Se vibrar, se der algum sinal que você perceba, imediatamente você desliga a sua atenção da pregação da palavra, se não para checar o que está acontecendo, que mensagem chegou. Ou, se você não fizer isso, no mínimo sua atenção está, seus ouvidos estão divididos. Não é verdade? Nunca uma geração teve seus ouvidos tão inclinados a tantas direções ao mesmo tempo. Fones de ouvido, aplicativos de música de todo tipo, tão fácil e tão acessível a todo mundo, que você já deve ter notado que nem existe mais pirataria de música. Já parou para pensar? Hoje você instantaneamente acessa músicas, YouTube, Deezer, Apple Music, Spotify e por aí afora. Você tem acesso, seus ouvidos estão aí inclinados a diversas direções ao mesmo tempo. E o Senhor requer uma deferência, uma atenção especial. Por isso ele diz: olha, incline os ouvidos a mim, os vossos ouvidos, ouçam o que eu tenho a dizer. Por que a palavra de Deus é tão importante assim, é tão primordial? Porque na palavra de Deus, Deus nos fala de si mesmo. É a melhor revelação, é a revelação mais absoluta sobre quem Deus é. Deus se revela, sim, através da criação. Deus se revela através da história da humanidade. Esses tipos de revelação são o que os teólogos chamam de revelação geral de Deus, mas a revelação especial de Deus nas Escrituras é insubstituível. A Bíblia revela o caráter de Deus, a pessoa de Deus. A Bíblia revela de forma especial sobre Jesus Cristo. Nós não saberíamos sobre o Cristo encarnado se não fosse pelas Escrituras. A Bíblia fala da encarnação de Deus, a Bíblia revela a lei de Deus para nós. A Bíblia diz que todos nós infringimos a lei de Deus, todos nós pecamos, nos separamos da glória de Deus. A Bíblia é o único livro que de fato vai explicar o que está errado com a humanidade, com o ser humano, com a sociedade, e portanto é o único livro que vai nos mostrar qual é a solução, qual é a cura para as mazelas do homem, da alma e da cultura em que a gente vive. A Bíblia nos fala sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus se encarnou, viveu entre nós, cumpriu a lei, viveu sem pecado, morreu como substituto voluntário pelo nosso pecado. A Bíblia diz que a gente tem que se arrepender e crer em Jesus, para assim nos tornarmos justos diante de Deus. Na Bíblia nós aprendemos que tipo de caminhos nós devemos seguir, qual é a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós aprendemos, ou na Bíblia nós descobrimos como viver de uma forma agradável a Deus,
mas também de uma maneira que ao mesmo tempo nos satisfaz sim mais plenamente do que qualquer outra forma de vida. Todas essas e tantas outras informações são eternamente essenciais, e elas só podem ser encontradas na Bíblia. Por isso que o Senhor Deus diz através de Isaías: inclinai os vossos ouvidos a mim. Ele requer de nós deferência, Ele requer de nós atenção, Ele requer de nós ouvidos. Agora, de forma prática, eu quero dar para vocês algumas sugestões sobre como a gente pode inclinar os ouvidos a Deus. Como é que nós podemos inclinar os ouvidos para a palavra de Deus? Deixe-me te dar 3 óbvias sugestões. Sugestões estas sobre as quais já falei dezenas de vezes aqui desse púlpito, mas que eu percebo a cada dia, a maioria de nós não segue. E os que seguem de tempos em tempos precisam sempre de encorajamento, para a gente se manter com os ouvidos inclinados a Deus. 3 sugestões sobre como inclinar os ouvidos a Deus. Primeiro, faça tempo para você inclinar o ouvido a Deus, os ouvidos a Deus. Talvez uma das principais razões pelas quais os crentes nunca leem a Bíblia é o desânimo. Sabe por quê? Porque a maioria de nós nunca leu um livro de capa a capa, ainda mais um livro. Quantos já leram um livro com mais de 1000 páginas, como é o caso da Bíblia? E aí você pega esse livro grosso, você olha para ele e isso te intimida. Você não tem o hábito de ler, a sua mente já está tão voltada a imagens, ao barulho, ao agito, à movimentação, que o seu corpo simplesmente não se adapta ao assentar-se para ter diante de si um livro e dedicar-se a isso. Então, dedique tempo, encontre tempo. E como forma de te encorajar, deixa eu te dizer alguns dados sobre os quais eu li. Pesquisadores fizeram isso nos Estados Unidos, e olha como seria simples a leitura da Bíblia, se tão somente a gente se dispusesse a inclinar os ouvidos, arrumando tempo. A forma, por exemplo, como a gente lê a Bíblia aqui do púlpito, sabe, todo domingo, quando o pastor vai pregar, e antes de pregar ele abre a Bíblia, e lê a Bíblia, no ritmo em que se lê a Bíblia do púlpito. Sabe quantas horas nós precisaríamos para ler a Bíblia inteira? Lendo no ritmo que se lê do púlpito antes de pregar, 70 horas e 40 minutos. 70 horas e 40 minutos. Não é muita coisa. Outra coisa, leva 2 meses e 10 dias para você ler a Bíblia inteira, se você gastar 1 hora por dia lendo a Bíblia. E aí você vai ter lido a Bíblia em 1 ano, e leva 1 ano para ler a Bíblia 5 vezes nesse ritmo, de 1 hora por dia. E você então, no ritmo de 1 hora por dia, você vai ler a Bíblia inteira 5 vezes e vai andar 1/3 dela para chegar na 6ª vez. Veja, não é difícil. 1 hora por dia. Os americanos, para você ter uma ideia, eles gastam em menos de 2 semanas as mesmas 71 horas que se gastaria para ler a Bíblia como a gente lê ela aqui do púlpito. Em menos de 2 semanas. Perceba, eu trago esses dados para dizer para você que é plenamente possível ler a Bíblia e outros bons livros que nos ajudarão a inclinar os ouvidos a Deus, tão somente se fizermos tempo. Em 15 minutos por dia, não mais do que 15 minutos, é possível ler a Bíblia toda em menos de 1 ano. 5 minutos por dia é o suficiente para você ler a Bíblia toda em menos de 3 anos. Não, é muito para mim. Então, em 5 minutos por dia, você vai ler a Bíblia inteira em menos de 3 anos. Você já leu a Bíblia inteira? Pois se você dedicar 5 minutos de leitura, daqui a 3 anos, ou menos, você poderá dizer: eu li a Bíblia pela primeira vez. Ô meu povo, mas apesar disso, a maioria dos crentes nunca leu a Bíblia inteira.
Eu já participei de concílios onde jovens estavam aspirantes ao ministério pastoral, tendo concluído o seminário. A pergunta mais óbvia que se faz sempre num concílio, eu já ouvi seminarista preparando-se para ser pastor, quando perguntado, você já leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez? E ele abaixa a cabeça e diz, não. Meu povo, 5 minutos por dia, em menos de 3 anos, você lê a Bíblia inteira. Não é muita coisa. E eu fico assim, sinceramente, aqui eu quero de alguma maneira, sim, pôr um peso nos seus ombros. Eu fico, assim, abismado em perceber que a maioria das pessoas, se diz crente, quer ir para o céu, diz que vai, mas não lê a Bíblia. É impressionante. Não se alimenta da palavra de Deus, não inclina os ouvidos a Deus. Então a primeira dica é isso, faça um tempo para você, 5, 10, 15 minutos por dia. Segundo, tenha um plano de leitura bíblica. Porque outra coisa que faz as pessoas desanimarem logo de cara é quando elas não têm a disciplina e não têm um plano de leitura. E aí elas sentam, hoje eu vou ler a Bíblia, mas por onde eu vou começar? Não, acho que vai ser Filipenses. Não, peraí, acho que eu vou ler Mateus, né? Vou começar lá do início do Novo Testamento. Não, mas a Bíblia começa em Gênesis, acho que eu vou começar em Gênesis. Não, mas daqui a pouco chega em Levítico, eu não vou querer ler. Aí você fica nisso e você então não lê. Meu povo, pegue a Bíblia em qualquer ponto que você quiser começar a ler. Gaste de 5 a 15 minutos por dia e vai marcando lá no índice da Bíblia, lido. Ou faça o seguinte, entre no site da igreja, lá tem um plano de leitura. Pegue o boletim da igreja, toda semana sai um plano de leitura. Se você não quiser ler as 4 colunas por dia, leia uma delas, leia 2, leia 3, leia as 4. Mas use um plano de leitura. Mas, por exemplo, se você ler 3 capítulos todos os dias, e 5 capítulos num dia da semana qualquer, então digamos que de segunda a sábado você leia 3 capítulos, e no domingo, em vez de Domingão do Faustão, você vai ler 5 capítulos. Se você fizer isso, 3 capítulos por dia e 5 capítulos num dia qualquer da semana, você vai ler a Bíblia toda em 1 ano, sendo que você vai ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento 3 vezes. Aliás, 3 capítulos do Antigo Testamento e 3 capítulos do Novo Testamento por dia, você vai ler o Antigo Testamento 1 vez e o Novo Testamento 4 vezes. Entendeu? 3 capítulos do Antigo Testamento por dia. 3 capítulos do Novo Testamento por dia, 6, digamos que você opte por esse plano. Você vai ler o Antigo Testamento 1 vez e o Novo Testamento 4 vezes. Meu povo, não é difícil. Leia 3 por dia e um dia da semana 5, você vai ler a Bíblia inteira num ano. E nesse ritmo de 3 capítulos por dia, em menos de 15 minutos você lê. Então incline os ouvidos a Deus, discipline-se, encontre tempo para ler a Bíblia, tenha para si um plano de leitura bíblica, e você vai conseguir ver o final dessa jornada. A primeira vez que você se propuser ler a Bíblia toda, vai ficar um pouco confuso talvez, especialmente em alguns livros menos batidos, menos lidos, menos explorados, até nos púlpitos das igrejas. Mas depois da segunda, terceira vez que você estiver lendo a Bíblia, a coisa toda vai começar a se encaixar na sua cabeça. Faça disso um projeto de vida. Você chegar lá na velhice, digamos, né, lá no seu leito de morte, poder dizer, olha, sabe quantas vezes eu li a Bíblia nos últimos anos? 40 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Incline os ouvidos a Deus, tire tempo, 15 minutos por dia, tenha um plano, 3 capítulos por dia, e no sábado ou no domingo, sei lá, 5, você vai ler a Bíblia inteira em 1 ano.
E se você viver mais 40 anos a partir de hoje, você vai ter lido a Bíblia no final da sua vida pelo menos 40 vezes, tendo lido dela uma vez por ano. Faça desse o seu projeto de vida. Terceira dica para você inclinar os ouvidos a Deus. Terminada a leitura do dia, seja 5 minutos de leitura, seja 15, seja meia hora, seja 1 hora de leitura, o tempo que for, o seu caso e a sua realidade. Terminada a leitura, escolha uma palavra que seja de um versículo, escolha uma expressão de algum texto, escolha 1, 2 versículos e medite sobre esse versículo durante o dia. Meditação. A maioria de nós até se propõe a ler a Bíblia, e lê a Bíblia, aí termina de ler, fecha e sai correndo para os afazeres. Aí, quando você para e lembra que leu a Bíblia, você fala, mas o que ficou, né? Não é assim? Já se sentiu assim? Você sabe por que a gente sai da leitura bíblica com a sensação de que a gente não leu a Bíblia? Porque a gente faz isso às vezes com obrigação, na hora de dormir, vou ler a Bíblia, não deu tempo de ler, vou ler agora. Aí dorme, não gravou nada, não colocou a mente para trabalhar em cima de verdade nenhuma. A meditação é fundamental para a leitura bíblica. Então, terminada a leitura do dia, pegue uma palavra, uma frase, um versículo, um trecho que seja, dê um print na tela do seu celular, se você lê pelo celular, ou escreva, anote o versículo num papel, no celular, no bloco de notas, anote. E durante o dia, esteja ruminando aquela verdade no seu coração. Assim você inclina os ouvidos a Deus. Então, o convite gracioso de Deus impõe a nós deferência. Leia a Bíblia, arrume tempo para ler a Bíblia, tenha um plano de leitura bíblica e medite no que você leu. Isto é o que significa inclinar os ouvidos a Deus. Inclinar os ouvidos a Deus é fazer como Jesus quis dizer quando disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus, ou que sai da boca de Deus. Então, toda vez que você lê esse versículo ali na fachada da igreja, inclinai os vossos ouvidos. Lembre-se de arrumar tempo para ler a Bíblia. Lembre-se de ter um plano certo de leitura. Lembre-se de, em cada leitura bíblica, você extrair um versículo, uma frase, uma palavra que seja, e meditar sobre isso. Ruminar isso. Sabe a vaquinha? Uma das coisas mais lindas na fazenda é a vaquinha deitada, mastigando. Você sabe que a vaca tem 2 estômagos, né? Em outras palavras. É isso mesmo. E aí ela come, desce para um, aí ela rumina, mastigando, aquela coisa mais fofinha, aquele nariz geladinho, dá vontade de cheirar, assim, da vaquinha. Então a palavra de Deus diz que é isso que a gente tem que fazer, inclinar os ouvidos a Deus. Segundo lugar, o convite gracioso de Deus invoca dedicação. Dedicação. Além de implicar discernimento, além de impor deferência, o convite de Deus invoca dedicação. Vinde a mim, é a expressão de Isaías 55:3. Ir a Deus significa, em outras palavras, dedicar-se a Deus. Quando você vai até alguém, você vai com a disposição de dedicar ouvidos, obediência, atenção. O discernimento faz a pessoa concluir: minha alma precisa de vida, e só há vida em Deus. A deferência faz a pessoa dizer: eu preciso inclinar os ouvidos a Deus. E a dedicação faz a pessoa afirmar: eu preciso mudar meus caminhos, eu tenho que dedicar minha vida a Deus, eu tenho que ir a Deus com arrependimento e fé. É isso que significa dizer: vinde a mim. Jesus usou essa expressão, era uma expressão que Jesus amava. Vamos ver o que ele quis dizer com vinde a mim? Abra lá em Mateus 11, de 25 a 30. Quando o próprio Jesus vai usar essa expressão que Deus usou, e o profeta Isaías registrou: vinde a mim, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Mateus 11, veja o que significa isso.
Mateus 11, 25. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Revelou essas coisas aos que são como crianças. Você já viu como é que criança acredita em tudo que você fala? Ontem eu estava brincando com a Isabela, filha da Rafaela e do Thales, no casamento da Ana Cláudia. E uma escada que dava acesso à entrada do local, uma escada, e embaixo da escada, se eu fosse criança eu ia adorar brincar lá, parecia uma caverna. Aí eu chamei a Bebela e falei: Bela, sabe o que tem aqui debaixo? Ela já ficou atenta. Sim, atenta. É a casa do lobo. Não, pastor. Falei: é a casa do lobo. Vamos entrar na casa do lobo? Não. Falei: não tem problema, vamos entrar na casa do lobo. Aí ela: não. Aí eu não insisti porque ia chorar. Aí eu saí, voltei, e depois que eu voltei, a avó dela estava com ela. Aí ela virou para mim: eu entrei lá. Falei: e o lobo? Não tem lobo lá não. Aí eu disse: é porque ele está lá na floresta. A hora que todo mundo foi embora, ele vem dormir aqui. Aí ela regalou o olho de novo. Assim é a cabeça da criança, atenta. Jesus está dizendo, as coisas que Deus revela é para aqueles que são como crianças. É para aqueles que ouvem Deus e acreditam, é mesmo Deus. É para aqueles que deixam sua imaginação voar nas palavras de Deus. Ir a Deus é isso, é ir como uma criança que pede para que se conte a ela uma bela história. Crianças são assim, pede para você repetir a mesma história sempre. Você cansa de dizer a mesma história. Mas esse é o coração da criança. Quando ela se encanta com uma história, ela quer de novo, e de novo, e de novo. E Jesus prossegue, verso 26, sim, Pai, foi do teu agrado fazer assim. Meu Pai confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelar o Pai. E aí Jesus diz, venham a mim, todos vocês. E ele já explicou como uma criança. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Gente, em outras palavras, ir a Deus em Cristo requer arrependimento e fé. Requer a humildade e a atenção de uma criança. Requer que nós supliquemos a Deus por revelação. Conta de novo a sua história. Conta de novo, fala comigo. Requer dedicação para se aprender. Somente assim a gente encontra descanso para a alma. Então o convite gracioso de Deus invoca dedicação. Ele diz assim, venha a mim com arrependimento e fé, venha a mim com humildade e súplica, disponha-se a aprender de mim como uma criança, dedique-se a praticar os meus ensinos. E a gente tem que dar um passo além. Em terceiro lugar, Isaías 55, 3. O convite gracioso de Deus insta devoção. Eu tiro isso da expressão ouvir. Inclinai os vossos ouvidos, deferência. Vinde a mim, dedicação. Ouvi, devoção. Quando os seus ouvidos são de alguém, em outras palavras, você está dizendo, eu sou o seu devoto, eu me devoto a você, fale. O discernimento diz, minha alma precisa de Deus. A deferência diz, eu preciso inclinar meus ouvidos a Deus.
A dedicação diz: eu preciso entregar minha vida a Deus para mudar meus caminhos, então eu tenho que ir a Deus com arrependimento e fé. E a devoção diz assim: fala, que o teu servo ouve. Ouvir, meu povo, é coisa rara nos nossos dias. Atenção para ouvir é virtude praticamente extinta na nossa geração. Inúmeras são as vozes clamando pela nossa atenção. Como eu já disse, o alerta do celular, a chamada telefônica, a conexão em alta velocidade 24 horas por dia, Spotify, iTunes, Deezer, podcasts, o barulho da rua, músicas, fones de ouvidos. Ninguém tem mais os ouvidos para Deus. E aí você soma tudo isso, o elevado grau de ceticismo no coração das pessoas, bombardeadas de tanta notícia e de tanta informação. Então, no meio de todas essas vozes, pressões, e ainda sufocado pela descrença de tantos, vem a voz de Deus dizendo: incline os ouvidos e vinde a mim, ouvi. Ouvi. Sente-se para me ouvir. Como é importante ouvir Deus, falar com Deus, tempo a sós com Deus. Gente, essa sempre foi uma prática entre os santos de Deus. Os santos de Deus, os homens e mulheres da história cristã, sempre dedicaram tempo para ouvir Deus. É uma disciplina espiritual que os estudiosos chamam de solitude. Tempo a sós com Deus. Devocional. Jonathan Edwards, por exemplo, ele buscava a solitude nas matas e nos campos abertos, perto da casa onde ele morava, ou nos lugares por onde ele passou e morou. E ele saía às vezes a cavalo, cavalgava a uma certa distância, descia do cavalo e andava por entre as matas, meditando, ruminando a palavra de Deus. E numa viagem que ele fez, às margens do rio Kennebec, ele registrou o seguinte, abre aspas, em Saybrook, o local, onde ele estava, desembarcamos no sábado para nos hospedar em algum lugar e guardamos aquele dia. Ali eu tive um tempo doce e de refrigério, andando sozinho pelos campos. Um tempo doce e de refrigério, andando sozinho pelos campos. O silêncio é insuportável para nós. E como nós precisamos desse silêncio diante de Deus. Palavra de Deus, Espírito de Deus. Até os nossos cultos são repletos de barulho. Palavras sem fim, gritos, movimento, agito, êxtase. Quando na verdade Deus tantas vezes fala assim. Lembra de Elias? Na brisa doce e suave veio a voz de Deus. Não foi no barulho do trovão. Como nós precisamos ouvir. Como nós precisamos redescobrir o valor do silêncio, da alma quieta. Ontem à tarde eu tive um pedacinho de tempo assim. Cris e a Bela saíram, o Sá saiu e eu fiquei sozinho, eu e o Mac. Deitado no colchão de ar da sala, friozinho entrando da sacada. Deitado com um bom livro. E a melodia era, não sei como, mas Deus me agraciou com isso ontem à tarde. Passarinhos cantando, no meio do setor Bueno. Passarinhos. E eu lendo sobre a história de Israel. Tempo com Deus. Você tem que fazer tempo com Deus. Sem fone de ouvido, sem barulho. Leitura. Deus falando com a sua alma. O mais comum para Jonathan Edwards era se retirar para as matas e ficar em silêncio e solidão. Olha o que ele diz num outro trecho do diário dele. Cavalguei até a mata em busca de saúde,
Veja, ele tinha o hábito, ele cuidava da alimentação dele. Esse é outro ponto importante. Jonathan Edwards sofria com enxaqueca e, dependendo do que ele comia, ele tinha dores de cabeça terríveis. E aquilo que a gente come interfere para o bem ou para o mal no nosso tempo com Deus. Sabia disso? Coma uma feijoada densa num frio desse e senta e fala, agora eu vou ler a Bíblia. Você vê até o Satanás. Não sai nada. Sai nada. Jonathan Edwards, ele comia leve. A mulher dele tinha que ir lá no escritório e falar assim, está na hora de comer. Porque ele sabia o quanto a alimentação influenciava. E além disso, ele tinha o hábito saudável de se exercitar. E ele diz aqui que ele saiu para caminhar na mata. Tendo desmontado do cavalo, num lugar bem retirado, como havia sido meu hábito comum, esse era o hábito dele, para andar em contemplação divina e oração, ouvindo Deus, contemplação e oração. Deixa eu dar um exemplo de uma mulher, Susannah Wesley, para as mulheres entenderem. Porque às vezes a gente cita só os homens, né? Fala, mas enquanto ele estava andando, a mulher dele estava lá cuidando da casa. É verdade. Mas se você ler sobre a história da mulher de Jonathan Edwards, você vai ficar surpresa em descobrir o quanto ela também encontrava tempo para se devotar a Deus. Mas deixe-me falar de Susannah Wesley. Susannah Wesley foi a mãe do John e do Charles Wesley, que compuseram hinos. E John Wesley, a gente conhece a história dele, o grande pai do metodismo e etc. Charles Wesley, irmão dele, foi grande compositor de hino. E Susannah Wesley tinha uma família muito grande, muitos filhos, numa época em que não tinha fralda descartável, não tinha leite instantâneo, imagina. Não tinha micro-ondas, não tinha papinha da Nestlé. Tudo era, você tinha que lavar, você tinha que eu nem sei se na época de Susannah Wesley se usava o ferro com brasa para passar roupa, não sei. Tinha que cozinhar, tinha que cortar lenha, tinha que cuidar de uma dezena de filhos, a maioria das famílias era uma dezena de filhos. E fala-se de Susannah Wesley, que por muitos anos os períodos de isolamento físico eram impossíveis para ela, com a casa tão cheia de crianças ainda tão pequenas. Como é que ela ia largar as crianças em casa e falar, agora eu vou para a mata contemplar Deus? Não. Fato que ficou conhecido sobre Susannah Wesley é que ela combinou com os filhos mais velhos uma estratégia. Ela disse o seguinte, toda vez que vocês entraram na cozinha ou na sala, onde eu estiver, e me encontrarem sentada, com a cabeça debruçada e o avental cobrindo a minha cabeça, eu estou sozinha com Deus. Por favor, não me interrompam e cuidem dos irmãos mais novos. Era assim que ela fazia. Ela se debruçava para ler, cobria a cabeça com avental e lia e orava. Nesse tempo a sós com Deus, ela ouvia Deus debaixo do seu avental. Era a forma de ela mostrar e dizer para os filhos, não apenas não me interrompam, mas de construir ali um santuário, um momento dela com Deus. Arrume tempo para você ouvir Deus. Arrume tempo para você ruminar a palavra de Deus. Ouça Deus. Chega de agito, chega de barulho em algum momento, pare tudo e dê valor ao silêncio. Deus é um Deus que age no silêncio, fala no silêncio. E tantas vezes a gente é agitado até em campanhas de batalha espiritual, de libertação e grito, e euforia, e Deus só está ali de braço cruzado, olhando para você e falando assim, a hora que você sossegar o coração, quem sabe você me ouve. Já teve um tipo de discussão assim com alguém, que a pessoa fica olhando para você assim, aí você para, a pessoa fala, posso te falar agora? Tantas vezes Deus faz assim. Em quarto lugar, o convite gracioso de Deus inspira devoção, e a vossa alma viverá.
a vossa alma viverá. Em tua presença há delícias perpetuamente. É disso que Isaías, relatando para nós as palavras de Deus, está dizendo. A alma viva diante de Deus, e como nós vimos no verso anterior, é a alma que se deliciou em Deus. Verso 2: deliciai-vos com finas refeições. Isso é sinônimo do que Isaías relata no verso 3, a vossa alma viverá. A alma viva é a alma que está se deliciando de Deus. Então, inclinar os ouvidos a Deus significa também desfrutar dessas delícias de se ouvir Deus, de se aprender com Deus. Meu povo, o convite de Deus é simples. Só requer de nós deferência, dedicação, discernimento, disciplina, devoção. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Essa é a bandeira dessa igreja. Pastor Arildo não poderia ter sido mais feliz na escolha de um versículo para a fachada do templo. E li no grupo de WhatsApp da igreja essa semana sobre a irmã Vera, que morava próximo da praça da igreja matriz, que uma vez, anos atrás, passando na porta da igreja, leu o versículo e sentiu-se chamada por Deus a vir à igreja, a ouvir de Deus. Impressionante como o convite de Deus aí se estende a nós, para a gente se dedicar a Ele da forma como nós vimos domingo passado e hoje. Esse convite é para mim e para você. Deferência, discernimento, dedicação, disciplina, devoção. Esse convite é para que a gente tenha a alma viva em Deus. Agora, em segundo lugar, esse convite é para a gente espalhar para os outros. Nós precisamos convidar os outros para que ouçam Deus, para que inclinem os ouvidos a Deus, para que venham a Deus, para que ouçam a Deus e para que assim tenham a alma viva. E eu quero de novo martelar sobre aqueles cartões que nós entregamos. Eu estou chamando de o cartão do conquistador de almas. As 3 pessoas pelas quais você tem que estar orando. As 3 pessoas às quais você deve ir e deve estender esse convite de Deus. Eu vou disparar essa semana, hoje ou amanhã, no WhatsApp dos contatos que eu tenho de membros da igreja, para você ver o número em porcentagens de pessoas que vêm a Jesus, o que leva elas a Jesus. É impressionante. É o contato interpessoal. A pregação do pastor é pequenininho, os números, quando você vê, é assustador o quanto o efeito de um pastor pregando do púlpito é irrisório para ganhar almas em comparação ao seu contato diário, construindo pontes, trazendo pessoas, orando por elas. A porcentagem é mais de 40% das pessoas se convertem assim, através de relacionamento pessoal. Comece a orar, comece a pedir a Deus coragem para você falar de Jesus, oportunidade para você falar de Jesus, para o Espírito de Deus preparar o coração das pessoas. Você não precisa fazer muito, é só expor. Deus é quem faz o trabalho duro, de mudar o coração, de abrir os ouvidos, de abrir a mente, de abrir o coração, para que a palavra que aí sim você testemunha, possa penetrar. Então, faça desse convite de Deus, o convite de Deus para a sua alma todo dia. Todo dia acorde e diga para si mesmo, Isaías 55:3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Comece com esse texto e desembrulhe esse texto ao longo do dia, com as suas disciplinas espirituais, e mais, ao longo do dia, encontre pessoas para você estender esse convite a elas. Ovelhas reproduzem ovelhas. Que Deus te abençoe e que Deus faça desse convite algo maravilhoso na sua vida e também você na vida dos outros. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Oremos, feche seus olhos.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo possa pegar estas palavras e fazê-las frutificar no coração e na mente de todos os que me ouviram. A começar em mim, que os meus ouvidos sejam sempre inclinados ao Senhor, meu coração sempre disposto a ir ao Senhor, ouvi-lo, e que minha alma possa desfrutar de vida e de delícias perpetuamente. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.